Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Começa agora mais uma edição do Por Dentro do Assunto, no oferecimento de rodapé.com Triângulo, produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Sua bênção, Padre. Deus o abençoe a todos os nossos ouvintes também. Começamos com mais uma edição desse programa que auxilia o povo de Deus a melhorar ainda mais a sua caminhada, ajudar na sua fé, compreender a sua Igreja Católica Apostólica Romana e um pouquinho mais, não é, Padre? Graças a Deus. Sempre Amém. ouvimos aí bons comentários das pessoas a respeito do nosso programa, dizendo que gostam muito, que aprendem muito. E assim ficamos felizes, confirmados de que estamos no caminho certo, ajudando o nosso povo com a nossa catequese, né? Aqui realizada toda semana nesse programa. Vivemos para servir. Amém. Amém. Tema do dia, Padre. Ok. Bom, no domingo próximo, dia 9, a nossa liturgia celebra a dedicação da Basílica do Latrão, a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Talvez muitas pessoas fiquem assim se perguntando, mas o que é isso? O que é essa Basílica? Por que nós celebramos? Por que nós falamos dela? Bom, vamos lá. As igrejas católicas, em geral, não diria em geral, acho que em todos os casos, não são espaços aproveitados. Todas as igrejas católicas são construídas como igreja. Temos as mais antigas, que são muito belas, que são muito bem pensadas artisticamente, simbolicamente, e temos as mais modernas, que já não têm tantas características assim, mas que também são construídas para serem igreja. Dificilmente uma igreja é depois transformada num outro espaço, num espaço civil, né? Alguns casos sim, quando transformada em museu, mas conservando as características. E em nenhum caso nós pegamos, por exemplo, um supermercado que fechou, uma loja que fechou, um salão de festas e transformamos numa igreja, né? Em alguns lugares talvez haja um salão de reuniões, onde também se celebra a missa, mas é um salão pastoral, um centro pastoral, não é necessariamente uma igreja. As igrejas são construídas. E depois de serem construídas, para a finalidade de ser lugar de culto, lugar de celebração, elas são dedicadas através de um rito litúrgico presidido pelo bispo, né, onde aquela igreja é abençoada, dedicada, o altar é consagrado, sob ele são colocadas relíquias de mártires ou de santos, né, com todo um ritual de incensação, de unção das paredes, de aspersão, de cantos, uma cerimônia muito bonita. Então as igrejas são dedicadas para serem sinais da comunidade que é a igreja viva, né? Mas, de modo especial, as catedrais, as igrejas principais de cada diocese são dedicadas. Então, quando nós falamos da festa da Basílica do Latrão, nós estamos falando da celebração da dedicação. É a data que cada ano se relembra esse ato que foi feito lá na Basílica de São João do Latrão, em Roma. Agora, por que nós comemoramos esta Basílica e não as outras? Porque esta é chamada a igreja mãe e cabeça de todas as outras igrejas da cidade, aqui entenda-se de Roma, e do mundo. Inclusive na porta da Basílica de São João do Latrão está escrito isso em latim, né? Mãe e cabeça de todas as igrejas da urbe e do orbe, da cidade e do mundo, que nós traduzimos assim. Então nós relembramos essa dedicação porque a Basílica de São João do Latrão é a Catedral do Papa. Embora a Basílica de São Pedro seja tão majestosa, seja dali que o Papa realiza muitos atos enquanto chefe visível da Igreja, mas como Bispo de Roma, a Catedral do Papa é a Basílica de São João do Latrão. Essa igreja que foi construída inicialmente por Constantino lá no século III, século IV, né?
e depois foi reformada, restaurada e tem a forma atual hoje, no centro de Roma. Ela faz parte daquelas 4 grandes basílicas de Roma, né? As basílicas maiores referenciais para o mundo. Essa é a Catedral do Papa, é a igreja onde está a cátedra, a cadeira, onde o Papa, como bispo de Roma e como chefe visível da igreja, sucessor de Pedro, ele ensina, anima o povo de Deus na caminhada da fé. Então, ao celebrarmos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, nós estamos louvando a Deus que nos fez igreja. A igreja, templo, ela é sinal, ela é a imagem da igreja viva, que se ergue no mundo como um sinal de testemunho, como sinal de fé, como espaço de encontro com Deus, lugar de acolhida, como o braço de Deus estendido para o seu povo. Então, nós agradecemos a Deus por isso. Nós reconhecemos o significado da igreja, né? E nós festejamos esta igreja que simboliza assim um ponto de unidade, uma referência para nós. Ela é dedicada a 2 santos de nome João, São João Batista e São João Evangelista. Na fachada da igreja há o Cristo no meio e depois os 2 Joões, né, ao lado dele. E por que João do Latrão? O Latrão é o lugar ali, né, que dá o nome. Então é a Basílica de São João da região do Latrão, né? E daí depois vem a palavra lateranense. Então houve concílios que aconteceram lá nessa basílica, nessa região. Então ali o concílio lateranense, né? Então essa é a razão da festa que nós vamos celebrar na liturgia do próximo domingo, que deve nos ajudar a amar mais a igreja e, sobretudo, a cuidar mais da igreja, tanto da igreja templo, quanto da igreja viva, da qual nós fazemos parte. Por isso, até o respeito com cada igreja templo, podemos assim dizer, que é o local de comunhão, união em comum. Exatamente. O modo de nos comportarmos dentro da igreja, né? O silêncio, o tipo de roupa que nós vestimos, a postura que nós assumimos, enquanto estamos dentro das celebrações, coisas do tipo que temos hoje, né? O celular, gente que sai para atender celular durante a missa, gente que sai para ir para o banheiro, é lógico, pode ser uma necessidade, mas eu acho que tem gente que faz um pouco de graça, né? Não tem necessidade. Vá ao banheiro antes de ir para a missa, 1 hora e pouquinho, ninguém vai morrer se não for ao banheiro, né? Mas parece que tem gente que tem uma necessidade de, durante a missa, sair. Isso revela um pouco assim de displicência, de descaso com as coisas sagradas. Então a festa de domingo nos ajuda a ter presente isso. O respeito, o amor, o cuidado, né? O decoro que devemos ter no comportamento, nas vestes, para com as coisas de Deus, que é também uma forma de testemunhar a nossa fé. Para quem está fora da igreja e vê a maneira como a gente está participando, com certeza, se participamos bem, estamos mostrando coisa boa. Se participamos de qualquer jeito, não é tão bom aquilo que estamos fazendo ver. Começamos bem, então, falando sobre o respeito, amor à Igreja Templo, onde nos reunimos como filhos de um único Deus que quer apresentar a sua palavra, seu Filho, como palavra e alimento para todos nós nesta casa. Isso. Padre, aproveitando, enquanto o povo liga agora, os telefones estão aí liberados, hoje não é por e-mail. Tem um ou outro e-mail que de repente a gente atenda, mas é a sua participação ao vivo, pelo 3954-3010 e 3954-3011, para fazer a sua pergunta ao vivo aqui para o padre. O padre falou a respeito de, tem gente que atende o celular na missa. Eu vou aproveitar esse aparelho, padre, para perguntar. Tem gente que acompanha leituras durante a missa até pelo seu celular. Isso pode? Pode. Assim como nós acompanhamos pelo folheto, ou se quiser pode acompanhar pelo missal, pela liturgia diária, pela própria Bíblia. Não é pecado, não há nenhuma proibição a isso, né? Então, eu acho que ali o celular está fazendo às vezes de um livro. Então não tem problema. Quando eu me refiro a atender celular, porque eu vejo isso, né? Na minha paróquia, de vez em quando, você escuta um barulhinho do celular, ou se não escuta o barulhinho, você vê a pessoa tirando o celular do bolso, né? E saindo para atender. Eu penso que, se eu estou na missa, eu estou fazendo uma coisa importante. E se eu estou fazendo uma coisa importante,
eu não tenho necessidade de atender celular naquele momento. Né? Ah, mas eu estou esperando uma ligação de algo muito necessário. Então eu daria a seguinte sugestão: se a pessoa vai ligar naquele horário, não vá na missa naquele horário, vá num outro horário, né? A gente tem que saber priorizar as coisas. Eu, quando estou numa reunião, quando estou atendendo confissões, eu não paro para atender o celular, porque naquele momento eu estou fazendo aquilo. Depois que passou, eu respondo. E se é uma questão urgente, ora, se for urgente, terão que saber esperar, né? Até brinco assim: se for um problema de saúde, vai ter que chamar o médico, porque eu não sou médico. Se estiver pegando fogo em algum lugar, vai ter que chamar o bombeiro, não é o meu caso, né? Ah, mas se for para o senhor atender um doente, então, mas se esperar 5, 10 minutos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa educação para com as coisas e colocando sempre na frente o que é mais importante e depois o que é menos importante. O que eu não acho legal é essa coisa. Ou pior ainda, né? Se a pessoa está participando da missa, mas ali toda vez que chega uma mensagem no celular, ela tem que abrir para ver quem quer responder. Quer dizer, ela está dividida. Não. Durante a missa, o telefone pode tocar, né? Deixe na vibração ali, no silêncio, e não se sinta na obrigação de atender. E se te incomoda, faz melhor. Não leve o celular na missa, ou desligue de uma vez. Terminou a missa, você liga. Mas, infelizmente, as pessoas, até numa certa dependência do celular, né, vivem atendendo até mesmo durante a missa, durante a confissão, em reuniões, em momentos de adoração, o que não deveria acontecer. Vamos então para as participações. Tem a Cida do Bandeira Branca e também tem o seu José de Santana. Seu José, aguarde. Cida, fale conosco, bom dia. Bom dia, a sua bênção, Padre Dinei. Deus a abençoe. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Então tá bom. Eu sou ministra da Eucaristia. E como cristã, como pessoa, eu às vezes fico muito triste com determinadas coisas que o senhor estava falando das vestes na igreja. Isso. E muitas vezes, principalmente que a gente julga a gente, mas a gente vê pro lado humano. Se é um homem sentado no banco, a pessoa está à frente, ele vai prestar atenção em tudo, menos em Jesus e na missa. Claro. Porque são vestes que realmente a gente fica assim, meu Deus, isso é veste de ir pra praia, de ir pra inadequadas, festa, shopping, né? Para aquele ambiente. Não é adequado. Isso. Então eu penso assim, não seria o caso de quem está à frente, até mesmo os padres, de dar umas dicas, de falar, olha gente, tá chegando o verão, sim, tá calor, vamos tomar cuidado com as vestes. Será que seria viável isso? Seria contra alguma lei? Ou agrediria o povo, não sei, mas umas dicas, porque as pessoas às vezes fazem isso também na ignorância. Sim, obrigado pela sua participação e pela sua sugestão. O caminho é esse, porém eu faria aqui uma ressalva, né? Nós não podemos esperar que todos os problemas da igreja, do mundo, o padre tenha que falar na missa. Acho que nós temos que descobrir caminhos alternativos para isso. Catequese, também um espaço para isso. Então os catequistas, nesse período agora, que nós estamos no verão, devem dizer para os seus catequizandos, olha, procurem ir com uma roupa adequada, né? Mesmo que não seja uma roupa fechada, com manga, tudo isso, mas adequada, é um ambiente sagrado. Mostrar o sentido do ambiente religioso, da celebração, começando pelas crianças. É assim os jovens também da Crisma. Nos nossos encontros de rua, nós podemos falar isso, né? O ambiente sagrado não é um ambiente para isso. E pedir às crianças, aos jovens, às outras pessoas, que comentem isso na sua casa, com seus pais. Podemos, através dos folhetinhos de avisos que nós temos em muitas paróquias, que são distribuídos para as pessoas, ou do jornalzinho, o boletim informativo, né? Falar do significado da veste, que expressa o nosso sentimento, que expressa a função que estamos exercendo, daí porque os profissionais usam uniforme. Então, nós também na igreja temos que ter uma roupa adequada. O padre coloca os paramentos, túnica, estola, casula, né? Porque tem um significado, não é uma necessidade.
E também não é um peso que as pessoas, padre, o senhor deve estar morrendo aí dentro da roupa. Não. Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, eu estou exercendo minha missão. Então, botar uma roupa própria para aquele momento não é um peso para mim, de forma alguma, né? Então, eu acho que nós temos que educar as pessoas nesse sentido. Os pais falarem para os filhos em casa, né? Numa boa, não dando bronca, né? Maltratando, né? E dentro da igreja também, em momentos oportunos, na homilia, mesmo no final da missa, falar isso. Agora, não podemos delegar esta função sempre para o padre. Quer dizer, toda missa o padre vai começar a falar agora, a gente não vem com roupa adequada. Fica cansativo, fica chato e não expõe as pessoas também que estiverem ali mal vestidas ou inadequadamente vestidas. Todo mundo já vai virar para aquela pessoa, vai olhar para aquela pessoa, ela vai se sentir mal. Então teria que fazer a campanha para usar roupas adequadas no inverno, né? Quando está todo mundo agasalhado, a gente fala, olha gente, daqui a alguns meses vem o verão, venham com roupa adequada. Aí ninguém vai olhar para ninguém, porque naquele dia ninguém vai estar assim. Um padre fez isso, né? Arrumar uma forma criativa, simpática, né? Objetiva de dizer isso, mas nunca só delegar ao padre. Eu acho que aí temos... O próprio data show é um recurso para isso. Bota uma imagem lá, bota uma mensagem, não com aquela coisa assim, não venha com roupa curta, né? Não uma mensagem agressiva. Mas assim, uma historinha, a gente acha tanta coisa na internet. Ser criativos nesse sentido. A proposta é válida. O modo de fazê-la é que deve ser bem pensado para não ferir e para não conferir a uma única pessoa essa responsabilidade, porque também aí o peso fica muito sobre essa pessoa. Existem várias formas de dizer a mesma coisa, né, padre? Obrigado, Cida, pela sua participação. José de Santana, tá aí, fala com a gente, bom dia. Alô, bom dia. Fique à vontade e pergunte ao padre. Eu queria parabenizar o padre Dinei aí pela colocação a respeito dessa... É isso que a gente estava sentindo muita necessidade, né? Essa pertença, né, à igreja, né? Sim. E agora eu gostaria de fazer a segunda parte da minha intervenção perguntando se a gente que é batizado, depois que deixa esse mundo, né? A gente pode falar que a pessoa está contida em Deus? Certo. Obrigado pela sua participação, obrigado aí pelos cumprimentos também. Fico feliz que a nossa presença aqui seja de ajuda. Bom, quando nós fomos batizados, sim, há uma participação da nossa vida em Deus. Eu gosto de dizer, assim, numa linguagem do mundo da agricultura, né? É como se nós fôssemos enxertados em Deus, né? Somos unidos na graça a Deus, de modo que a vida dele passa por nós, para que produzamos frutos, naquela comparação que Jesus faz também, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, pelo batismo, nós estamos contidos em Deus, nós estamos em Deus, estamos dentro de Deus, somos dele, né? Essa expressão estar dentro de Deus, estar contido em Deus, é porque a gente entende, Deus é maior, nós somos pequenos, então nós é que estamos dentro dele, não é ele que está dentro de nós, né? O maior não cabe no menor, é o menor que cabe no maior, é Deus que nos assume. O Papa Bento XVI, se não me engano, agora eu não tenho certeza se é ele, se é João Paulo II, num dos documentos sobre a Eucaristia, ele fala uma expressão tão bonita, que na verdade na Eucaristia não somos nós que recebemos Deus, Jesus, é Jesus quem nos acolhe, quem nos recebe, né? Quem nos toma para si, nós passamos a ser dele. Então essa expressão muito bonita que mostra essa verdade. Sim, pelo batismo nós estamos contidos em Deus, somos dele, estamos unidos a ele. Aí resta-nos viver dessa maneira, expressando esta verdade, mostrando com a vida esta verdade. Aí vem o nosso esforço, né? A leitura de ontem dizia, São Paulo falava para a gente se esforçar com temor e tremor pela nossa salvação. E logo em seguida ele dizia, mas é Deus quem opera em vós o querer e o agir segundo a sua vontade. Então, parecem duas coisas opostas. Eu tenho que dedicar muito, mas é Deus que faz. É sempre assim, Deus toma a iniciativa, mas Ele quer a minha colaboração. Então, quando eu estou em Deus,
por graça, mas é preciso que eu viva e faça a minha parte para manifestar isso. Obrigado, José aí de Santana, pela participação. Mais 2 ligações. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta ao padre. Eu queria parabenizar o padre Dinei pelo comentário e quero dizer que eu fico muito envergonhada, porque essas coisas acontecem com as mulheres. Porque os homens sentem calor, os padres, as freiras, porque nós, mulheres, temos que deixar o nosso corpo exposto na frente de Jesus recebendo a Eucaristia. Tá bom, obrigado aí pela sua participação. Mas os homens também, viu? Eu acho que hoje tem homens que vão com a camisa aberta até o umbigo, com camiseta regata. Também não é roupa adequada para se estar numa celebração, né? Uma camisa fechada, abotoada, uma camisa de manga, né? Até porque o homem, diferente da mulher, a mulher, ela assim, cuida mais do corpo, enfim, mesmo que ela esteja com uma roupa sem manga, né? É menos agressivo, acho, do que o homem. Depois, bermuda, né? Chinela havaiana, chinelo de dedo. Eu acho que a gente vai numa festa, a gente põe o melhor, o mais bonito, né? Porque a veste mostra a nossa comunhão com aquele momento e o nosso sentimento. Agora, na liturgia, a gente vai de qualquer jeito. Mas o que importa é o coração. Mas o coração se mostra nos gestos, se mostra nas atitudes, né? Eu admiro os irmãos evangélicos que sempre vão muito elegantes, né, para a igreja no domingo, as mulheres muito bem vestidas, os homens também, muitas vezes até de terno, gravata. Não precisamos chegar a tanto, mas podemos aprender com eles a ter esse carinho com o nosso modo de nos vestir. E a gente sabe que isso também incomoda as pessoas. Uma pessoa que está com uma roupa inadequada, senta-se, fica desajeitado, ou ao sentar-se a roupa fica mais inadequada ainda, né? Expõe mais o corpo da pessoa. Isso vai incomodar quem estiver perto, quem estiver ali atrás, né? Então temos que ter esse cuidado, sim, por caridade, por respeito e por compreensão do que significa o espaço e o momento religioso que nós estamos vivendo. É o programa Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem, toda quinta-feira, 11 horas da manhã, no oferecimento de rodapé.com Triângulo, e você participando, esclarecendo as suas dúvidas em relação à sua fé. Mais uma participação pelo 3954-3010 e 3954-3011. Alô, bom dia. Alô. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta ao padre. Olha, só que eu não queria identificar meu nome. Tranquilo, respeitaremos. Pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta para o padre Dinei. Sua benção, padre. Deus abençoe. Eu batizei um rapaz, ele já era adulto. Sim. E ele se casou. Certo. Mas assim, batizei para ele casar, né? Aham. Aí depois que ele casou, ele me chamava, depois que ele casou, ele me chamava de madrinha, pedia benção, tudo. Ok. Mas agora, de uns tempos atrás, a mulher dele como é espírita. Sei. Já desde quando ela estava noiva com ele. Uhum. E agora ele não pede mais bênção, não me chama mais de madrinha, chama eu pelo nome. Sim. Então eu queria perguntar para o senhor se tem algum problema disso, dele não me chamar de madrinha, me pedir bênção. Tá. Não tem não. É um costume que nós temos, né? Mas não é uma obrigação. Não sei o porquê ele mudou esse comportamento, mas ainda bem que, mesmo não a chamando de madrinha, ele a considera, ele a tem entre os amigos, né? Porque fala com a senhora, convive com a senhora. Então, pensemos que dos males o menor, né? Não a chama de madrinha e não pede a bênção, mas de qualquer forma permanece numa relação de amizade, de convivência, né? Se tiver a oportunidade de perguntar para ele por que ele mudou essa postura, fica mais claro para a senhora, né? Mas não havendo essa oportunidade, ou se isso for criar alguma dificuldade no relacionamento de vocês, deixe quieto, né? Vamos seguindo o caminho, procure ser para ele uma presença amiga, né? Respeitando também o fato de que, se ele quiser fazer as coisas de outra maneira, não há o que fazer, é um adulto. A senhora pode aconselhá-lo quando ele estiver fazendo algo inadequado para ele, mas mais que isso não há o que fazer, né? Conservando-se sempre na amizade, no respeito,
o fato de não chamar de madrinha e não tomar a bênção não é nenhum problema. Obrigado você pela participação, viu, minha irmã? A última participação no Por Dentro do assunto de hoje, a Terezinha do Parque Industrial fala conosco. Bom dia, Terezinha. Bom dia, como que vai? Tudo Graças bem? a Deus, tudo na paz. E pode fazer a sua pergunta para o padre. Fique à vontade. Então, Padre Dinei, a Oi, sua bênção. Deus a abençoe. Como que vai? Tudo Graças a Deus. bem? Que bom. Apenas estou assim, ligando para dar uns parabéns, assim, elogiando pela explicação que o senhor deu lá da Basílica de Latrão. Sim, que bom. Muito bem, porque eu sempre pensava que Latrão era um santo, era alguma coisa. Não, é uma cidade. Olha que coisa mais... Não é nem cidade, é uma região, um bairro ali, uma localização. Então, eu pensava São João do Latrão, porque fosse o São João que era o São João do Latrão que era o santo. E não. É São João Batista e São João Evangelista, e a Basílica está nesse lugar ali, do Latrão, nessa localidade da cidade de Roma. Daí vem Basílica São João do Latrão. Foi muito bem explicado, parabéns. E assim o povo está mais sábio a partir de hoje, não é mesmo, padre? Amém, então amém. É isso daí, tá bom? Obrigado, Parabéns, um abraço, Deus a abençoe. Espaço então para... Obrigado você, viu, Terezinha? Mais uma participação então, a última? Isso, 3954-3010, para encerrarmos o Por Dentro do assunto de hoje. Você que tem uma questão para ser levantada ao padre Ednei Valdo Batista, esse é o momento. 3954-3010 e 3954-3011. E quero confessar até o padre Ednei. Confessar ao padre Ednei, né? Nem redundante, né? É algo que também desconhecia, não sabia que era o nome da localidade, tinha essa curiosidade. Latrão. Sim. Aprendi mais uma também. Vamos então, mais uma participação? Não? Então, tem pergunta que veio até nós para encerrarmos então, padre. Já que daqui a pouquinho estaremos no Advento. Né? E por que 25 de dezembro? Já ouvi falar que já se comemorava o aniversário de Cristo, mas no meio do ano, algumas outras pessoas falam isso, porque o Natal é em 25 de dezembro. Não, essa data não é a data que realmente Jesus nasceu, não existe uma precisão desta data, o cartório da época não existe mais, né? Ainda, né? E não ficou registrado, eles não tinham internet para deixar ela. Então, não existe essa exatidão, não sabemos com certeza o dia que Jesus nasceu. Agora sabemos que ele nasceu, porque ele era humano, ele não existiu sempre, ele começou a existir, ele veio um dia ao mundo, ele foi criança, foi jovem, tudo isso. Então a igreja, consciente do significado do nascimento de Cristo, escolheu uma data para celebrar o seu nascimento, né, o seu Natal. Natal quer dizer isso, nascimento. Pegou uma experiência, uma festa pagã, né, que era lá no hemisfério norte, dia 25 de dezembro, que é uma festa ao Deus Sol, né, é o chamado solstício de inverno. Um dia em que se venerava, né? Os pagãos veneravam o sol no meio do inverno. Imagina que valor que não tinha isso, né? O sol que se mostrava mais forte, mais esplendoroso naquele dia, então era muito agradável no meio do frio. Portanto, escolheu-se aquele dia, o dia do Deus Sol, fazendo assim: Jesus é o sol que vem nos iluminar, ele é a luz que vem da parte de Deus para nos fazer mais felizes, né? Ele que vem tirar de nós tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é complicado. Então, essa data se fixou. Para nós aqui, não tem nada a ver, porque nós estamos no verão, nós estamos no hemisfério sul, né? No verão, então, dezembro aqui. E aí vem toda aquela simbologia do Natal, né? A neve, que lá na Europa tem, mas aqui no Brasil não tem, né? O pinheiro, que se conserva sempre verde. Para nós aqui o pinheiro está sempre verde mesmo, mas lá no inverno ele está sempre verde, porque as outras plantas caem todas as folhas, né? Então esse símbolo da vitalidade, da alegria, da força que vem com o nascimento de Jesus. Tudo isso é muito bonito, é muito significativo, mas é preciso conhecer um pouco para a gente entender os porquês. Seria interessante a gente ter um Natal adaptado à nossa realidade e não importado como a gente vê. A gente vê mais comercial, né, padre? Sim.
Seria mais interessante. E a gente, com a vivência, e viver mesmo o advento que logo, logo estará. Com certeza, chegando. Padre, mais uma vez, muito obrigado pelos ensinamentos, a sabedoria que tens e não guarda só para si e espalha para nós. Para encerrarmos, gostaria que deixasse-nos a sua bênção sacerdotal. Com certeza. Que Deus nos dê a sua graça para perseverarmos nos seus caminhos, sempre na alegria pelos seus dons, pelas suas maravilhas, que sejamos também com o nosso esforço de viver bem, comunicadores da graça de Deus para os outros, né? E que a bênção dele nos preserve aí de todo mal e nos conduza sempre pelos seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe hoje e sempre, Padre. Amém, obrigado. Obrigado mais uma vez. Quinta-feira que vem, então, tem mais por dentro do assunto. Você que não participou hoje, não se preocupe, já deixe a sua pergunta marcadinha para que quinta-feira que vem, 11 horas da manhã, dentro do Show da Mensagem, no oferecimento de rodapé.com Triângulo, você fale conosco. Com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei e Evaldo Batista, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim. Ficamos por aqui. Na sequência, momento de oração.